Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita pelo canal 19 da NET TV Santa Maria, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E o nosso programa hoje vai falar alguma coisa que as pessoas não estão acostumadas a assistir aqui neste programa Palavra Espírita. Nós vamos falar sobre uma técnica, e quem vai falar sobre essa técnica é o Elson Busato, da Associação Espírita Francisco Spinelli, lá da Nova Santa Marta. Elson, seja bem-vindo ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito o convite para estar aqui hoje. Eu que agradeço, Jader. Muito obrigado também pelo convite. É uma satisfação estar aqui. Muito obrigado. E o Elson hoje vai falar sobre TRT. O que é essa tal de TRT? Terapia de Revivência Transpessoal. E para aquelas pessoas que estão acostumadas a nos assistirem, deverão estar se perguntando, mas o que a terapia de revivência transpessoal, o que tem a ver com a doutrina espírita, já que esse é um programa espírita? E isso é o Elson que vai nos responder hoje. Elson, o que é essa tal de terapia de revivência transpessoal? Muito bem. A TRT é uma técnica, né, como o próprio nome, é uma linha terapêutica dentro da psicologia que visa buscar traumas que as pessoas possuem, né, oriundos, muitas das vezes, de encarnações passadas. Então ele faz uma espécie de regressão de memória até o evento traumático. E ali se faz dentro do processo terapêutico, se faz uma grande drenagem emocional, faz uma catarse mesmo, né, muito intensa, e com mais algumas técnicas, que depois mais para frente vamos falar um pouquinho, onde a pessoa se liberta muitas vezes, né, daquele trauma, de todos os efeitos nocivos que ele ainda nos causa. Agora, me diz uma coisa, Elson, eu não sei como é que eu vou te perguntar, mas existe alguma comprovação tácita de que essa, digamos, regressão de memória é uma coisa que realmente a pessoa regride a outras vidas, ou pode ser alguma coisa do seu consciente, do seu cérebro, coisa assim? Tá certo. Bem, aqui eu acho que seria muito importante a gente, como um programa espírita, nós fazemos um link então com a doutrina espírita. Certo, ótimo. Então, inicialmente eu vou só tocar no ponto do artigo científico que foi publicado no início do ano de 2014, Jader, chamado Aspectos Históricos e Culturais da Glândula Pineal, onde isso foi publicado na revista Neuroendocrinology, na área da medicina, uma revista de alto fator de impacto. E essa revista, meramente científica, publicou um artigo cujas referências são de livros psicografados por André Luiz. Então, um fato muito estranho. Então, só para fazer uma síntese desse artigo, ele até está liberado na internet, pode entrar, o telespectador pode entrar no Google Acadêmico e digitar lá Aspectos Históricos Culturais da Glândula Pineal e ele vai estar disponível lá, pode baixar em PDF esse artigo. Que ele visa fazer uma comparação do que a ciência dos últimos 10 anos sabe sobre a glândula pineal
Certo. comparado com o que o espírito André Luiz, através da mediunidade Chico Xavier, já nos descrevia nas obras chamadas Série André Luiz. Só que com uma diferença de 70 anos atrás. 70 anos. Né? Então, o que eles constataram? Fizeram um artigo transcrevendo literalmente os trechos dos livros, né? E depois fizeram as constatações, trouxeram as constatações da ciência atual e fizeram uma discussão entre eles e viram que estavam falando a mesma coisa. Portanto, isso é uma prova científica que, pelo menos no quesito da glândula pineal, a mediunidade do Chico Xavier pelo espírito André Luiz são verídicas. Só que nas obras do espírito André Luiz não é só isso que ele fala de inúmeros assuntos, né? Inúmeros temas, dentre eles regressão de memória, né? E não só na série André Luiz, né? Por exemplo, só para citar um exemplo aqui, no livro Nosso Lar, né, que é o primeiro da série André Luiz, vai estar lá, então, a dona Laura e o seu esposo, Ricardo, certa feita, eles receberam autorização dos espíritos dirigentes, né, a rememorar 300 anos para trás de suas vidas anteriores. Até 300 anos. Para além disso, não, porque ainda poderia causar perturbação a eles. Então, isso é um fato que está ali descrito. Se nós pegarmos também o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Pereira? Ivone Amaral Pereira, onde retrata lá a vida do escritor português Camilo Castelo Branco, certo, cujo pseudônimo no livro é Camilo Cândido Botelho. Ele e o grupo dele, depois de resgatados e no hospital, lá no processo terapêutico deles, chega um ponto em que eles também fazem, sob a indução hipnótica do mestre, do professor deles, a fazer a revivência de traumas do passado, de encarnações passadas deles. Eles fazem uma regressão de memória até esses pontos, para fazer uma drenagem emocional, para se conhecer, enfim, com os propósitos lá daquele método terapêutico. Então, além de outros livros, né? Então, dentro da doutrina espírita, ela nos mostra que é, sim, possível e muito benéfico, dependendo da situação, fazer um processo terapêutico nessa medida. Agora, Elson, tu és um espírita, né? O Elson é espírita. E um profissional que pratica essa terapia aqui. Eu te pergunto, todos os profissionais que usam essa técnica, eles acreditam então em reencarnação? Por que pareça, não. Então tem algumas linhas teóricas dentro da transpessoal que tanto faz você se é uma encarnação anterior ou não. Então não é exatamente uma crença nisso. Certo. No entanto, algumas, dentre elas a TRT, Terapia de Revivência Transpessoal, crê, sim, em reencarnação e o profissional da área ele vai tomar uma série de cuidados quanto a esses detalhes. Inclusive, né, como nós vamos verificar aqui, nós vamos lidar com o espírito, nós vamos pegar uma parte muito sensível dele. Então, todos nós recebemos orientação, né, até antes de receber o paciente, fazer uma prece, né, para que a gente entre numa sintonia mais elevada, possamos entrar em sintonia com o anjo de guarda do paciente, para que no processo terapêutico o terapeuta consiga ver aonde está os problemas maiores, né, para então conduzir, se necessário, a uma revivência até um evento traumático, para que ele possa então se libertar disso. Me diz uma coisa, eu tenho quase certeza que as pessoas que estão nos assistindo, seja por qual mídia for, Facebook, YouTube, TV Santa Maria, algumas delas, claro que não todas, devem estar se perguntando, eu tenho interesse nisso. Como é que a pessoa que está nos assistindo chega até um profissional que lida com essa técnica? Olha, a princípio, ela precisa ter, né, uma necessidade, né, de querer procurar um profissional da psicologia. Né? Qualquer linha terapêutica,
dentro da psicologia, vai ser benéfico para a pessoa. No entanto, se ela buscar uma linha como esta, ela poderá, não que vai, mas poderá alcançar alguns benefícios a mais. E principalmente de uma forma mais rápida. Certo. Né? Porque vai-se direto ao ponto e faz uma forte drenagem emocional, faz uma catarse, muitas vezes dá para se dizer assim, violenta mesmo, né? Onde a pessoa se liberta daquilo e se libera para o seu andar para frente. Né? Desculpa te interromper, se liberta dos traumas. Exato. Dos traumas que afligem essa pessoa. E que tipo de traumas, por exemplo? Bom, então vamos fazer assim uma comparação aqui. Primeiro, Emmanuel, ele vai nos trazer... Só um pouquinho. Quem é Emmanuel? Para aquelas pessoas que não sabem. Emmanuel, mentor de Chico Xavier, né, um espírito, então, autor de algumas obras na psicografia de Chico Xavier. Ele vai trazer, então, né, que o planeta Terra é um grande hospital ou um grande presídio, onde todos nós que cá estamos, se não todos, pelo menos a imensa maioria, estamos ainda doentes, ou se no presídio, considerado um presídio, somos ainda muito rebeldes às leis divinas. E, portanto, nós temos ainda uma série de mazelas interiores. Né? Então, nós temos traumas oriundos de erros que nós cometemos no passado. Então, partindo desse princípio, nós vamos chegar ao ponto de que a maioria das pessoas precisam de fazer terapia para ajudá-las a elaborar esses traumas. Certo. Né? Então, ela vai procurar um terapeuta, assim como se fosse para qualquer outra, se tivesse uma doença, vai procurar um médico. Então, quando ela sentir a necessidade, ela vai procurar. E ela vai ter que perguntar, né, no meio, né, quem trabalha com regressão, quem trabalha com TRT, né, para se informar. Normalmente essas pessoas são psicólogos, psiquiatras ou não necessariamente? Olha, a princípio o ideal seria que sim, né? Sim. Se fossem, pelo menos dentro do Conselho Regional de Psicologia, há essa necessidade de você ser psicólogo para exercer essa tarefa. Bom, gente, nosso tempo passa voando e o Elcio deve ter sentido isso. Passa rápido. Nós estamos encerrando o nosso primeiro bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Mas antes era 2 minutinhos, agora é 1 minuto só e a gente já volta batendo um papo sobre TRT, que quem está chegando agora vai descobrir no segundo bloco o que é TRT com o meu amigo Elson Busato. Programa Palavra Espírita, apoio cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, CEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos iniciando o segundo bloco do nosso programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais Pampeiro S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da CEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. E hoje a gente está batendo um papo com o Elson Busato. O Elson é um trabalhador lá da Associação Espírita Francisco Spinelli, da Nova Santa Marta. E a gente está conversando sobre TRT.
terapia de revivência transpessoal. Elcio, como é que a TRT desenvolve os seus processos em benefício dos seus pacientes? É muito interessante, Jader, a gente fazer um pequeno link também dentro da doutrina espírita, né? Porque nós estamos, então, entrando no mundo de regeneração, né? Onde os processos de doenças físicas serão eliminados totalmente, né? Claro que com o passar dos anos, de alguns séculos aí. Mas essa é uma característica do mundo da regeneração. Sim. Né? E do ponto psíquico também, né? Embora esses problemas irão continuar muito além dos problemas físicos. Os problemas físicos serão todos sanados, ainda ficarão os psíquicos. Mas, como é uma característica, né, de avanço da sociedade terrena, a TRT e terapia, ou terapia de revivência transpessoal, vem ao encontro disso, né? Por exemplo, se todos nós estamos num processo de evolução, nós chegamos num estágio cujo qual nós também poderemos ser beneficiados de uma forma mais profunda e até mais rápida, né? Nos processos psíquicos, no campo dos sofrimentos psíquicos, aos quais nós muitas vezes estamos inseridos, né? Pela característica de espíritos atrasados e no mundo atrasado ainda também, né? Então, como que a TRT vai trabalhar? Qual que é a técnica dela, né? Então, a princípio, todos nós, né, oriundos então de encarnações passadas, espíritos atrasados, cometemos erros, portanto temos culpa, passamos por processos traumáticos, portanto temos muita raiva, ódio dentro de nós, oriundos desse trauma. E na encarnação atual, né, é o nosso cérebro da atual encarnação, é o nosso consciente. E o nosso inconsciente, Jader, é a memória espiritual, que nós sabemos estar ali registrado tudo o que nós fizemos desde que existimos até os dias de hoje. E o que acontece? Acontece que na encarnação atual, muitas vezes diante de nossas provações ou das expiações, às vezes ressurge dentro de nós emoções, né, que são muito parecidas, né, às emoções traumáticas aos quais nós já passamos e que está lá reprimida no nosso inconsciente. E no momento que isso dentro da TRT vai chamar de fator reagudizante. Fator? Reagudizante. Ou seja, que é uma emoção, muitas vezes de um impacto de dor, alguma coisa, alguma doença, sim, que desencadeia aquela emoção e faz uma conexão com esse trauma do passado. Então, há uma espécie de um vazamento, sim, do inconsciente para o consciente, entendo, fazendo com que o sofrimento psíquico da pessoa aumente muito, a ponto dela ficar depressiva, né? O sofrimento pode aumentar tanto a ponto dela vir a óbito por suicídio, né? Ou, por causa de uma doença, ela agravar tanto e também vir a óbito, ocasionado pelo sofrimento psíquico. Então, aí, nesse ponto, Jader, é que dentro da linha terapêutica da TRT, você vai, claro, depois de todo um processo inicial, não é você vai chegar no consultório fazendo regressão, não é certo, isso, né? Vai se identificar os pontos e aí, através de uma técnica, né, de relaxamento, a pessoa, sob um processo de indução, não é hipnótica, mas vai levar a pessoa ao estado alfa, que seria um estado pré-hipnótico. Ela vai, então, sob comandos, regredir até o evento traumático. Independente de quantas se foi vidas nessa passadas. Vida, há 10 anos atrás, ou há 100 anos, ou 1000 anos atrás. É o inconsciente dela que vai determinar. Então, aquela que está conectado, ele vai voltar até aquilo. E aí ele começa a descrever as cenas, né? E ali é muito interessante porque a pessoa ela revive mesmo aquilo.
E ela, naquele momento, ela sente toda a raiva de ter passado por aquilo, né, por ter sido aquela vítima, e bota para fora, grita, enfim. E o terapeuta vai estimular ela a isso mesmo, porque a ideia é fazer uma catarse, uma drenagem emocional, né, num primeiro momento. Após, vai ser conduzido a pessoa a um processo que aí, na verdade, esse é claro, vai fazer todo o enredo ali, vai fazer toda a compreensão, né, de tudo o que aconteceu. E ela, no estado alfa, ela não está dormindo, ela está consciente. Ela está consciente. Está consciente. Sim. Então, por isso é o estado pré-hipnótico, não é hipnótico. Ela não está dormindo, ela não está inconsciente, ela está lembrando, ela está associando tudo isso. Porque o efeito da cura, a pessoa precisa estar consciente. Porque o que é a cura? A cura é quando você, paciente, nós, né, todos nós, através de insights, começamos a perceber aquilo que nós não se dava conta antes. Sim, sim. Aí você se deu conta disso, agora é com você, né? Para produzir, fazer o que você precisa fazer, elaborar isso e tal, e bola para frente. Entendeu? Aí, se a pessoa conseguir fazer isso, ela vai embora. Senão, ela fica presa nessas emoções. E aí... Não, continua. Aí, nesse ponto, é que vem o pulo do gato também da técnica, que é levar ela ao processo de perdão. De perdão dos seus algozes, pessoas que fizeram isso para ela, que muitas vezes, né, são pessoas da atualidade, da sua convivência, né, e que numa nova experiência, né, vieram para reajustar isso. Se ela conseguir fazer o perdão, ela se liberta. Elson, isso é maravilhoso, né? Puxa, a gente se libertar de alguma coisa. Elson, como é que a pessoa, aquela pessoa ali que está nos assistindo, sabe que ela está precisando de uma técnica dessa? Pelo sofrimento psíquico. Pelo sofrimento psíquico. Isso. Então, quando a pessoa ela está em quadro depressivo, ela está num estágio, não dá certo em relacionamento, na vida profissional, está sempre com problema. Então, ela é uma pessoa que deveria buscar a terapia para auxílio, né? Muitos de nós conseguimos lidar com os nossos problemas e elaborá-los e ir para frente, mas muitos não conseguem. Então, precisa do apoio de uma técnica como essa. É maravilhosa a técnica, vale muito a pena. Tu falaste agora, na resposta anterior que tu me deste, sobre perdão, perdoar. Mas e o auto-perdão também é importante nesse caso? Com certeza. Até dentro da própria técnica, se a pessoa, nesse momento de intensa, violenta catarse, né, de drenagem emocional, e ela não consegue fazer o perdão, a gente regride ainda mais com ela, ao ponto em que ela foi o algoz. Porque tudo na nossa vida é colheita que nós nos fizemos. Então, se ela passou por aquele processo de dor, tem alguma causa. Aquilo foi consequência. Então, volta até quando ela era o algoz, né? Ela fez tudo aquilo. Então, vem muito sentimento de culpa. E aí entra o auto-perdão. E aí entra a compreensão do porquê que ela passou por aquilo, né? E isso é a cura. Isso é a cura para a pessoa, porque ela compreende, né? E dentro dos mecanismos divinos, quando nós compreendemos aquilo que nós erramos, nós não precisamos mais sofrer, porque a gente já aprendeu, né? E aí é só fazer o certo. Perfeito. Então é muito legal. Eu vou me atrever a fazer uma pergunta para o Elson. A depressão é um problema traumático de outras vidas, de vidas passadas, de outras encarnações? A gente afirmar que todo o sofrimento psíquico é oriundo disso ou daquilo seria meio dogmático, né? Então, a gente não pode afirmar assim. Mas há fortes indícios que sim, né? Que é uma consequência, é um sintoma de algo que nós fizemos. E por isso estamos passando para isso. Mas para aprender algo, é uma mensagem para nós. Todo sofrimento psíquico, dentro da abordagem da TRT,
não é uma punição propriamente dita. E a doutrina espírita também explica que não é propriamente uma punição, mas um mecanismo educativo. A própria doença física é um mecanismo educativo para nós, uma mensagem para nós. Olha, tem alguma coisa que você está fazendo que não está certo. Você precisa mudar. Então, ele está te dando essa mensagem, né, em alguma área. Então, tem um livro muito interessante chamado A Doença como Caminho, também que vai fazer uma abordagem, um link bem legal sobre isso, né, e que vai trazer para nós, né, a importância do sofrimento como uma mensagem para nós. Se nós tivermos os olhos de ver, a gente consegue identificar e dar um rumo para a nossa vida, fazer alguma coisa com aquele sofrimento ali. A nossa produção está dizendo que faltam 2 minutos para a gente encerrar o programa, mas antes de encerrar, eu não poderia deixar de fazer essa pergunta para o Elcio. Na verdade, 2 perguntas. A primeira ele vai responder bem rapidinho. Existem profissionais aqui em Santa Maria capazes de... Sim, tem em torno de meia dúzia de profissionais trabalhando com essa abordagem. Certo. E a segunda pergunta é a seguinte: não corre o risco o paciente, ao invés de curar-se, por exemplo, quando ele souber que aquele amigo, aquele familiar, aquele companheiro de trabalho, aquele colega de trabalho é que é o causador dos seus problemas hoje, ele não corre o risco de ficar com mais ódio ainda daquela pessoa? Muito boa pergunta, porque aí vem muito da técnica e do profissional. Porque veja bem, se você fizer uma regressão por mera curiosidade, pode acontecer exatamente isso. Porque senão, na atual encarnação, nós viríamos já lembrando de tudo isso. Isso é obliterado propositalmente, porque nós não damos conta, nós não conseguimos elaborar isso. Então, para fazer esse processo, precisa ser feito com muito cuidado, né? E dentro dessa abordagem, você revive, você drena tudo isso e você ainda faz o processo de perdão. Então, isso não acontece, muito pelo contrário, aumenta ainda mais o amor por aquelas pessoas, né, que foram instrumentos do teu progresso espiritual. Perfeito. Infelizmente, agora sim, definitivamente, nosso programa chegou ao fim. Mas, Elcio, os últimos 15 segundos são somente teus. Muito obrigado, Jed, pela oportunidade aqui no programa Espírita poder falar, né, linkar esse assunto. Eu sou apaixonado por essa proposta terapêutica, eu gosto muito disso, né, porque é uma ferramenta maravilhosa que pode produzir o auxílio real para muitas pessoas. Perfeito. Elcio, muito obrigado mais uma vez por ter vindo ao nosso programa, a gente bater um papo sobre TRT. Obrigado. E, terminando o nosso programa, só me resta agradecer aos nossos apoiadores culturais que mantêm este programa no ar há quase 3 anos. Pampeira S.A., Drogaria São Francisco, Clube do Livro Espírita Fonte de Luz da SEDIC, Lar de Joaquina, Escritório de Contabilidade Novo Tempo e Beltrame Casa Completa. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Programa Palavra Espírita, Apoio Cultural, Pampeiro S.A. Comércio de Automóveis, Drogaria São Francisco, sempre ao lado da comunidade, SEDIC, mantenedora do Clube do Livro Espírita Fonte de Luz, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Novo Tempo Contabilidade e Assessoria Limitada, Walter Beltrame Casa Completa.